falando em economia, nessa questão, né, de imposto, que a gente já tratou aqui, imposto a Shopee, imposto a Shein, essa coisa toda de imposto no Brasil que não está definido. Arcabouço é uma piada, reforma tributária também ninguém sabe, né? É Conceição, se subiu ninguém sabe, ninguém viu. E o fim da isenção de imposto para compra internacional, por exemplo, isso gerou muita polêmica, muito ruído, né, contra o governo federal nessa semana. Inclusive com a turminha que fez o L, né? Exatamente, óbvio. Não, que gente faz, pô, eu fui votar em você com a camisa da Shopee. A internet é o máximo quando a gente quer se divertir. A avaliação interna do Planalto é de que houve uma falha na comunicação no modo em que a medida foi anunciada, o que teria confundindo a população. Eu acho o máximo isso, né? Não podia ter usado tributação, tinha que ser contribuição. E adivinha quem foi o porta-voz? Contribuição de investimento. Investimento de contribuição, devia chamar. Bom, até por isso, a estratégia que o governo encontrou para tentar conter os danos e reverter as narrativas foi influenciar, foi mobilizar os influenciadores com postagens nas redes sociais. E sabem quem foi o primeiro influenciador que já deu as caras? Alguém quer acertar? Lembra? Adivinha. 4, 5, adivinhou? Posso fazer uma pergunta? Ele ganha dinheiro do governo, Felipe Neto? Porque isso me cabe questionar. Se ele é o porta-voz do governo, se ele é pedido do governo que ele se pronuncie... Você tem que pedir essa informação no portal de acesso à informação. Eles vão te responder, tá? Porque esse governo é a transparência em pessoa, tá? Mas só ele, o Felipe Neto. Quem acertou Felipe Neto ganhou um beijo aqui para vocês, tá? E em uma série de postagens do Twitter, o Felipe Neto escreveu o seguinte, vou abrir aspas. Se você viu que o governo vai tributar a Shopee, Shein e AliExpress, saiba que estão mentindo para você de propósito. Toda compra feita nesses sites já é tributada em até 60%. Contudo, algumas empresas estão cometendo fraude para fugir do pagamento de impostos. Fecho aspas. Tá? Não foi só o Felipe Neto, não. Esse ainda isso foi uma mentira assim mais técnica. Eu hei de admitir. A pior postagem mesmo foi da primeira-dama. Né? A primeira-dama. Janja, imprime uma credibilidade, né, Janja? Imprime, né? A primeira-dama Janja também foi às redes sociais para defender a taxação em compras internacionais. Em resposta a uma reportagem sobre isso, Janja disse o seguinte, aspas, estou no avião com o ministro Haddad que me explicou direitinho essa história. Como se o Haddad entendesse, né? Que me explicou direitinho essa história. Continua a Janja. Se trata de combater sonegação das empresas e não taxar as pessoas que compram. Fecho aspas. Em outra publicação, Janja reforçou. Aspas. A taxação é para empresas e não para o consumidor. Fecho aspas. Vamos aplaudir! Sabe tudo, né, de economia? Genial! Vamos lá, Pepe. Genial. Não vai aumentar o valor do produto. Não. A taxa é para quem... Até porque a empresa paga a taxa e ela não vai aumentar o preço. Você chamar o povo de burro. Não. Você tá chamando o povo de burro. Até porque as empresas trabalham assim por caridade, elas fecham no negativo e não tem o menor problema, elas pagam para trabalhar. Pra quê, né? Mas aí que não vão repassar nenhum aumento de tributos pro preço do consumidor. Mas aí que tá, a pergunta é, até ignorante, tá? Porque a gente sabe que muita gente que vota na esquerda é ignorante, a gente sabe disso. A grande massa de votos pro governo Lula é de ignorante. Isso foi o que eu tô falando, não é o Pavinato. Não fala assim. Mas deixa eu refrasear o mundo, porque tá muito agressivo. O mundo, ele é dividido em duas categorias de pessoas. As que sabem fazer conta e as que não sabem fazer conta. Dentro dessas categorias, nós temos subcategorias. As que não sabem fazer conta porque não precisam, né? O pessoal, né? O herdeiro do Leblon, que usa lingerie para todos, e aquele que não teve oportunidade de aprender. Entre os que sabem fazer contas, nós temos aqueles que têm vergonha na cara e aqueles que dão cambalacho.
Qual a maioria do Brasil? O que sabe fazer conta e tem vergonha na cara, porque não tem cambalacho que atenda a classe média. Tá melhor explicado o mundo? Tá melhor explicado. Agora, eu continuo dizendo que tem muita gente ignorante, eu prefiro ser o brucutu que eu sou. Eu acho que tem muita gente ignorante, sim, que vira massa de manobra para esse governo. Só que aí a minha pergunta é, será que até o ignorante cai nessa lorota? Porque, gente, é básico. Se você aumenta a taxação, aumenta imposto para a marca ela não vai te dar o produto de presente. Ela tem que aumentar o preço. Ela não é a Valesca Popozuda que vai pegar a taxa e falar, quero te dar. É lógico. E aí é chamar o povo de burro. Eles chamam o povo de imbecil. E as pessoas acreditam. Não, Felipe, não tem como defender não só as pessoas Se você falar que ele vai criticar. Se você falar que aumenta a taxa, aumenta o imposto, mas que o consumidor não vai pagar mais por isso, você está chamando o consumidor de idiota, porque a marca vai aumentar o preço se ela paga mais taxa. PP. Não, a questão é a seguinte, né? Foi um total erro de comunicação do governo. Tá? Não há nessa nova estrutura nenhum tipo de fim da isenção. Mentira, não há fim de isenção nenhuma. E não há criação de novo imposto nenhum. Eu vou contar a malandragem que ninguém falou. O que há, na verdade, é aumento da fiscalização por um tipo específico de fornecedor de fora do Brasil. Eu vou contar aqui a real pro povo. Em 1980, no Brasil, governo João Batista Figueiredo, general João Batista Figueiredo, tem um decreto-lei de 1980 que diz que compras por pessoa física de até $100 não são taxadas. Isso. Essa lei foi incorporada na Constituição de 88, então é uma lei. Aí em 99, baixou-se uma portaria falando que a isenção era até 50. Mas e a lei? A portaria não pode derrubar a lei. Mas ficou, elas por elas. Desde 99 nós temos uma portaria que é mais fraca que a lei, que desfez a lei, porque a lei mesmo diz que é 100zinho. Não, mas isso é importante para ver. A lei diz que é 100. Mas aí está parte da sonegação e do problema da questão de comprar de empresas de fora que não são idôneas, né? Por exemplo, o grande problema é que você compra em determinados sites na internet e ao invés de vir para o Brasil aquele envelope, aquela encomenda com o nome da empresa, vem com o nome de pessoas físicas. É só exatamente, pode fazer offshore, né, exatamente para não pagar os impostos. Pobre, offshore do pobre. O que você disse, Pepe, tá certo. Tá errado. Tá certo. Fala, só que é uma cara engraçada aqui. Esse ponto que o PP disse tá certo. Muito mais simples. Só que é parte da verdade. Porque a outra parte da verdade é que as pessoas vão passar a comprar mais caro os produtos que elas compram hoje em dia e que a gente tem taxas de importação surrealmente altas nesse país. Isso é verdade. E que é muito difícil a indústria interna competir porque a gente não tem um fiscalizar, precisa fiscalizar, precisa arrecadar para comprar cama de 60 conto. Agora é o seguinte, eu acho que é tudo muito mais simples. Em vez de entrar nessa questão se é taxação, se é imposto, se não é, se é 50, se é 100, se é lei, se é portaria, eu acho que é mais simples. Essa atitude do governo tem duas finalidades. Primeiro, claro, é de arrecadar mais, porque eles precisam de mais dinheiro para pagar esse tanto de dinheiro que está sendo gasto e mal gasto pelo governo federal, o arrombo no teto de gasto, enfim, tudo que a gente tem visto mas aí. Essa cama deve ser uma delícia. A cama nova do presidente Lula, o novo sofá de 60 mil. Sofá. Alguém precisa pagar essa conta e eles têm que tirar de algum lugar aí nessas compras dessa Shopee. Do seu pano de bunda da Shopee sai o couro italiano do Lula. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eles estão fazendo isso, além, é claro, de arrecadar, para favorecer alguns lobbies ali de empresas nacionais. Então, o que eles pretendem fazer? Valorizar o mercado nacional. E como que eles fazem isso? Impedindo ou inibindo o acesso do mais pobre ao mercado internacional. Muda a lei, claro então, que é. Que mude a lei, então, Nelson. E aí? Mude a lei, então, Nelson. Mas alguém respeita a lei? Muda a lei. A lei diz que tem que ser feito dessa forma, Nelson. Por que ele não faz um projeto Muda a lei, então. Muda a lei, então. A lei diz que tem que ser $100. Ah, que isso. A lei diz Pessoa física. E aí a gente tem um retrocesso gigantesco. A gente tem um retrocesso. Por quê? Porque você limita a concorrência quando os estados mais desenvolvidos, eles ampliam a concorrência, porque quanto mais concorrência, melhor qualidade do produto, preço mais barato, mais disputa para oferecer o melhor serviço. Então o que o governo está fazendo é limita a concorrência e o pobre vai pagar mais caro no mercado interno, ou se quiser do produto importado, vai ter que pagar mais caro também. Nada a ver, Está aplicando a lei.
Está aplicando a lei. A isenção, Esse governo aplica a lei. Vamos colocar as coisas claras aqui, porque está tendo uma Ou o MST aí comete 12 crimes numa tocada só e aplica a lei. Cadê a lei? Vamos lá. A lei é clara. A isenção é quando tem compras de pessoas físicas para pessoa física. Ponto final. Uma empresa, por exemplo, que vende, encomenda equipamento e não coloca o CNPJ dela, coloca o nome de uma pessoa física exatamente para burlar a tributação no Brasil, isso é crime. Isso é crime. O que você está fazendo, Nelson, sabe o que é? Pedindo para o governo não aplicar a lei. Nada a ver. Se você quer. Felipe, se você defende o PT, você não pode defender a lei. Se você defende o PT, você não pode defender a lei. Você tá louco? Eu não defendo. Mas está falando a favor deles agora. Agora é uma defesa ao governo Lula. Você está mandando a lei brasileira regular o direito comercial estrangeiro. Se você quer dar isenção de fato para pessoas de baixa renda ou para compra de $50, $100, $150, faz uma lei, aprova a lei de forma republicana. Felipe, deixa eu falar uma coisa só para você. Se você está falando que isso é crime, você está acusando todo cidadão pobre que compra na Shopee de ser um criminoso ou partícipe de um crime. Isso é muito grave. Isso é muito grave. O problema é a empresa. Imagina, às vezes esse é o único. O problema é a empresa. Mas a empresa estrangeira. O cara ter um produto importado, fazendo compra na Shopee, nesse tipo de. A Shopee é a favor. A Shopee, desculpa, Nelson, você não leu a última matéria. A Shopee emitiu uma nota, o Xi Jinping mandou emitir a nota. Comunicado público falando que ela respeita a legislação brasileira sempre e que 85% da plataforma dela é feito por empresas do Brasil. Se respeita, não é crime. Ou seja, não respeita. Não tem crime. O problema são outras empresas, então não tem crime. O problema são outras empresas. Você está completamente equivocado. Não, nós só falamos aqui de Shopee, Shein e AliExpress, 3 chinesas. Qual delas está burlando, encoxando o Brasil? A questão não é empresa burlar. Não, eu falei que não vamos falar da Shein, da Shopee e do Alibaba. O Califa tá de olho no cangote dela. Ô Pavinato, não dá para falar em CNPJ, dá para falar em condutas ilegais e ilegítimas. Dá para falar em CNPJ. Não dá para falar em CNPJ. Dá para falar em condutas ilegais e ilegítimas. Quando eu compro um produto de fora, no site de fora, e a empresa, por exemplo, para burlar a taxação, coloca o nome de pessoas físicas, não é? Inclusive tem vídeos do Guedes a favor dessa política do Haddad, falando que tem que taxar mesmo, que é um absurdo, né? Que você compra produto da China de 5 mil reais. O Guedes sabe ganhar dinheiro. Não, de 5 mil reais e a nota vem $100 para não pagar imposto. Você compra produto de 300, $500 e vem a nota artistas chineses, artistas da Indonésia, como o nome da nota para burlar imposto e incidir sobre essa questão. Você não quer valorizar o artista chinês, mas a Cláudia Raia aqui... Mas de forma legal. A gente está perdendo o principal ponto dessa discussão, que é a política de comércio internacional do Brasil, de altas taxas de importação para qualquer produto. A realidade é essa. A gente vive num sistema que é de uma economia extremamente fechada, que tem taxas de importação altíssimas. Tem até taxa de exportação, meu amor. Exatamente. E que de alguma maneira... busca, através de subsídios para a indústria interna, resolver esse problema e não resolve. Porque isso faz com que a indústria brasileira seja cada vez menos competitiva a nível internacional e quem paga o preço são todos nós, sobretudo a base da pirâmide da população. E esse caso nada mais é do que o caso mais claro e que pega de uma maneira muito direta a população mais humilde do Brasil. Porque a gente já tem um poder de compra muito baixo, a gente tem um varejo que é muito mais caro em relação a outros países do mundo. Mesmo com essa taxa de importação de 60%, ainda assim a indústria interna não consegue dar conta da competição com a China e a tentativa e a pressão dos grandes empresários varejistas do Brasil em cima do governo federal é justamente essa, de tentar fechar cada vez mais o mercado para proteger os negócios deles. O governo Lula, ao invés de defender o mais pobre, ir ali e prejudicar o mais pobre, visando proteger o grande empresário. Agora, ele não defende o mais pobre, mas ele defende mais pobre. O que um artigo não faz. Mas a língua portuguesa é maravilhosa. Você vê que agora, que ele está falando? Está perfeito o raciocínio. E para concluir esse raciocínio, o que a gente precisa é mudar simplesmente esse sistema tributário para que o ambiente de negócios do Brasil se torne melhor e propicie mais competição para a indústria brasileira e para outros setores da nossa economia. Agora imagina só se o nosso Estado, se esse governo Lula não gastasse tanto a mais. Nelson, quando te mandaram lá do Oriente para cá,
foi de pessoa física ou jurídica? Foi taxado. A cegonha era física ou jurídica? Veio de navio, não sei como que era essa tributação. Mas veja só, tem jeito de equilibrar esse desequilíbrio, por exemplo, entre o comércio nacional e as importações. Imagine se o nosso governo Lula não gastasse tanto a mais e tão mal gasto, se ele não poderia, por exemplo, em vez de taxar a importação, desonerar os impostos do comércio nacional. Exatamente. Será que não seria o melhor? Esse é o melhor caminho. O produto estrangeiro seria mais barato e o produto nacional também seria mais barato. E ao longo do Isso tempo... é da concorrência. Falar que está taxando o Paulo Guedes fez, por exemplo, com a desoneração do combustível. Falar que está taxando... E ao longo do tempo diminuir as taxas de não está taxando, tá? Falar que está taxando é fake news. É igual ele está arrecadando. No final das contas vai ser mais caro. É fake news, é fake news. E esse governo não faz fake news, gente. Não faz. Teve golpe, o golpe da Dilma, não faz fake news. Eles tentaram